Hoje com o pastor Joseph Prince. Deus nunca fica surpreso, o diabo sim. Mas o que o diabo faz é mais visível, é mais como tangível, porque o diabo usa os sentidos e Deus é um Deus que quer fé do seu povo. Amém? Andamos por fé e não por vista. Posso ouvir um amém? Então, aqui está a batalha. O diabo quer que você viva por vista. Então estamos conscientes do vírus porque o vemos, lemos sobre isso, vemos o noticiário, lemos sobre isso, compartilhamos, nós vemos, nós ouvimos, nós falamos e vemos as máscaras, ouvimos e vemos e estamos sempre sendo lembrados, certo? Mas olha, se alguém fala que Deus liberou, no começo deste ano, Deus liberou uma nova unção, um novo vírus, vamos dizer. Uma nova unção de cura. Ninguém vê? Amém? Deveríamos pedir os pastores que distribuem a Santa Ceia usar uma máscara dizendo, foi liberado. Amém? Porque aquilo que Deus faz não é visível, não é tangível. Não é, mas às vezes você sente. Amém? Você sente a unção sobre você, mas não vá pelos sentidos porque vivemos por fé e não por vista, que representa todos os 5 sentidos. Sentimentos também. Então, nós não estamos conscientes do que Deus está fazendo, por exemplo, quando Deus quer levantar um libertador para libertar seu povo do Egito. O que aconteceu? Moisés, então, nasceu. Mas ninguém ali ficou sabendo que ele nasceu. Deus fez algo grande. E este bebê, cujo choro mudou a história, amém? Quando então a filha de Faraó ouviu o choro, tocou seu coração, amoleceu seu coração, tocou seus instintos maternos, e ela pegou o bebê, mesmo o bebê estando condenado à morte porque era judeu. E olha aqui, um choro mudou a história. A filha de Faraó não sabia que ia mudar a sua história também. E da sua nação. Um bebê. Amém? E tudo aconteceu porque Deus estava no controle, Deus estava no comando, ele enviou o libertador. Mas o mundo não sabia, não estava nem aí. E quando o diabo reagiu, ele corre atrás. Quando ele percebeu que um campeão tinha nascido, o libertador tinha nascido. Amém? Aquele que iria libertar o povo hebreu tinha nascido. O que ele fez? Ele fez que Faraó matasse os bebês. Todos os bebês hebreus. Na verdade, Deus preservou, como eu disse, com um choro. Ele preservou aquele bebê, Moisés. E até fez com que Faraó pagasse por Moisés. Por sua educação e tudo mais. Sua comida, sabe? E até sua mãe. A sua mãe cuidou dele, a sua mãe judia. Ela foi até contratada para cuidar dele. Amém? Para alimentá-lo, para cuidar dele. Isso não é incrível? Deus faz com que os inimigos paguem por você. Olha, o mesmo aconteceu com Jesus. Ele nasceu, foi uma noite de silêncio, uma noite santa. Ninguém soube, exceto os reis magos e poucos outros. O que o diabo fez? Fez Herodes matar todos os bebês com menos de 2 anos. Isso foi visível. Eles ouviram o choro do bebê, eles viram tudo isso acontecer, mas não viram o que Deus tinha começado. Olha, o diabo está atacando a sua vida? De alguma forma? É porque você reverte isso para ver o que Deus está fazendo na sua vida. Olha para o que o diabo está fazendo. Então reverte isso. Se você tem sido atacado no seu corpo muito, é porque Deus quer te dar mais saúde. Se você responde com atitudes de fé, olhando para o Senhor, Ele vai fazer tudo isso mudar. Você vai olhar então para suas enfermidades e vê-las mortas na praia do mar. Flutuando ali nas ondas, certo? Mortas. Posso ouvir um amém? E olha bem, precisamos caminhar em fé nesses dias. Um homem chamado John D. Lake, vocês já ouviram falar dele, foi missionário no continente africano, na década de 20 ou 30, 1920, nessa época. E durante essa época, eu acho que eu acertei a década, foi perto dessa época, houve uma peste bubônica que aconteceu. Naquela época. E a peste bubônica é como o ebola, todo mundo morre. Em todo lugar, as pessoas somente morriam de infecção porque aquilo era fatal, letal. As pessoas morriam. E ele foi um missionário e junto com seu ajudante, ele ajudava a enterrar as pessoas. Amém? Ele não só pregava, mas ajudava a enterrar
E enquanto ele estava fazendo isso, algumas pessoas da Inglaterra foram lá e falaram com ele. Eu acho que eles eram da Inglaterra ou da América, um dos dois. Eles eram doutores que tinham estudado em grandes escolas e olharam para ele, usavam máscaras e perguntaram para ele: como é que você não pegou essa doença? Sem usar máscara, como é que você não pegou isso? Isso é muito contagioso. E John D. Lake sorriu e disse: você pode até comprar os seus livros ainda. Ele disse: doutor, se olhar para todos os mortos, você vai ver espuma nas suas bocas. Tira e olha no microscópio, pega e vê esses vírus no microscópio e os coloca na minha pele. Vá em frente, eles fizeram isso, eram doutores que não eram crentes. Colocaram o vírus na sua pele e todo o vírus morria. Todo o vírus morreu. Ele sorriu, John D. Lake disse: esta é a lei do espírito de vida em Cristo Jesus. Que verso é esse? Romanos 8:2, que vem logo após: não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo. E sabendo que não há nenhuma condenação, é crucial para ter o próximo verso. E diz: pois quer dizer continuação, pois a lei do espírito de vida em Cristo Jesus me libertou da lei do pecado e da morte. A lei da morte e do pecado. Estamos livres dessa lei. Não todo mundo, mas para quem está em Cristo. Não há condenação, não para todo mundo, mas não há condenação para aquele que está em Cristo. Amém? Eles tomam posse daquilo que Cristo fez na cruz por eles. Amém? Amém? Então eu creio nisso. Para todos nós, para mim também. Amém? Não seja um tolo. Não saia por aí dizendo: ei, coloca esse vírus aqui, coloca o vírus aqui. Amém? Eles o perguntaram, ele estava no meio de tudo que estava acontecendo, as pessoas morrendo. Eles o perguntaram e ele demonstrou para eles naquela época: mas não faça isso. Isso é tentar ao Senhor. Amém? Quero dizer algo aqui. Deus protege, muitas vezes, através dos seus anjos. Mas às vezes o anjo diz para você, seguindo a orientação de um passo a cada vez: ouça o Senhor. Às vezes Deus protege, às vezes Deus te leva para o lugar de proteção. Deus te leva para longe do perigo. Por exemplo, quando Jesus era um bebê, o anjo do Senhor apareceu a José em um sonho e disse: pega o bebê e sua mãe e vai para a terra do Egito, porque Herodes vai tentar matar a criança. Neste caso, não é só uma proteção que Deus vai colocar anjos ao seu redor, mas sim uma questão de seguir o Senhor, como aquelas escadas que falamos. Tem que ouvir o Senhor. Se Deus te falar para não ir a um certo país nessa época, escute o Senhor. A segurança está no Senhor. Então não confie na sua casa, no local. Não coloque a sua fé no tempo. Não fique por aí dizendo: eu já estou doente há 38 anos. Não coloque a sua fé nem mesmo no espaço. Amém? Coloque a sua fé no Senhor. Ele é o Senhor do tempo e do espaço. Posso ouvir o amém? Amém. Confie no Senhor, confie no Senhor. Não seja motivado pelo medo. Se você me perguntar por que essas coisas estão acontecendo, Pastor Prince, eu tenho a minha opinião, algo que eu não posso falar publicamente até a hora certa, quando o Senhor me der a ordem. Amém. Mas eu digo uma coisa: qualquer vírus que não chega na sua vida, na minha vida, no mundo, é a mão de Deus protegendo. Sabia que mais mal aconteceria se Deus não nos protegesse? Há um verso que diz: quando ele que controla, que protege, é retirado, então o anticristo vai aparecer. Parece que o anticristo não pode aparecer até que aquele que controla, sabe quem é este? O Espírito Santo. E o Espírito Santo foi enviado no dia de Pentecoste, mas quando ele for retirado, quando nós formos arrebatados, porque ele irá conosco. Ele habita em nós. Então, o mal vai prevalecer nessa terra. Porque você é o sal da terra. Você é a luz do mundo. Amém? Você está entendendo? Isso te abençoa? Amém? Tem um amigo em Israel que vocês já o conhecem. É um amigo meu. E quando ele estava numa guerra contra um inimigo de Israel em 1973, guerra do Yom Kippur, e ele estava no exército, era o segundo em comando. E ele me disse que ele tinha 5 pessoas na sua tropa e no exército de Israel todos podem falar livremente um com o outro. Você pode até discordar, algo assim, mas quando toma a decisão, você então obedece. Mas você pode dar a sua opinião, e quando é religião, podem falar livremente. Bem, esses 5 homens ficavam zoando deste meu amigo, e agora ele está com aproximadamente 70 anos. Ele era muito jovem na época, e ele era um crente em Jesus, em Yeshua. Tem muitos poucos em Israel. Sua família foi
uma das primeiras a acreditar em Yeshua como Messias. E ele era salvo nessa época. E estes 5 homens zoavam dele, falavam mal da sua fé e tudo mais. Ele só sorria e falava do evangelho para eles. Ele disse que uma certa vez estavam juntos num campo e alguém zoou dele. Hey, por que você não fica em pé e chamou o nome dele para você pregar para essas pessoas? Ele foi mesmo zoando, ele pregou. E eles então se assentaram. Começaram a apagar os seus cigarros e outros vieram e ajuntou a multidão. E muitos daqueles soldados morreriam no próximo dia. Certo? Foi o dia antes de eles irem para a guerra, naquela batalha. Não sei quantos deles ouviram o evangelho e foram salvos. E este meu amigo com os seus 5 companheiros e o seu comandante, eles foram para uma área na floresta, eles estavam na guerra do Yom Kippur em 1973, e então, de repente, tiros de todos os lados e eles procuraram se esconder e eles foram totalmente cercados ali. Foi uma armadilha. Eles caíram nela. E ele começou a gritar aos soldados: atira para a esquerda, atira para aquelas pedras ali. E ele começou a dar ordens, mas ninguém o ouviu. E olha bem, o seu comandante foi o primeiro a levar um tiro na cabeça. E morreu. Então ele assumiu o comando e ele estava dando instruções. Ele dizia: atire aqui, mas ninguém obedecia. Ele virou e olhou e estavam todos numa trincheira. Aqueles 5 homens. E todos tremiam e falaram para ele: seu idiota, desce aqui, se esconda aqui, você vai morrer. E ele então percebeu que ele pôde perceber que os tiros estavam passando à sua volta e ele ouvia. Lembra? Lawrence, você estava lá? Parecia um monte de abelhas. Lawrence não estava lá, na guerra do Yom Kippur. Ele concordou como se estivesse lá, mas eu estou falando da hora que o meu amigo nos contou isso. E ele disse que parecia barulho de abelhas, muitas abelhas ao seu redor. E as folhas caíam como se fosse outono. As folhas caíam sobre ele. E as balas... E nenhuma delas o atingiu. E os outros viram isso. Sabe o que ele fez? Olhou para eles e disse: agora vocês vêm. E ele disse: e vocês sabem que é verdade. Amém? É lógico. Ele sobreviveu à guerra. E ele contou isso para mim. E ele não é uma daquelas pessoas que recebeu ensinamentos como: o que você fala é importante, o espírito de fé. Ele simplesmente cria na palavra de uma forma muito evangelística, podemos dizer, mas ele não é um daqueles que ensinam: você fala e tem poder nisso. Nós ensinamos isso porque é verdade. O poder da vida e da morte está na língua, não no vírus. Senão todo mundo que for contaminado morre. Não está no vírus. E eu perguntei para ele: sabe, você conhece o Salmo 91? Ele disse: é lógico. Ele me disse. Eu disse para ele: fale disso para mim. Ele disse: sabe, é muito interessante você mencionar isso. Sabe, a minha igreja onde eu cresci é uma igreja pequena. A sua família liderava aquela igreja, o seu pai era um pastor e os outros líderes eram seus irmãos e tudo mais. E ele disse: a igreja pequena sempre tinha uma placa na frente dela, uma placa feita de pedra, certo? Estava escrito isso, do Salmo 91. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Tu não serás atingido. E ele diz, como garoto, às vezes ficava distraído e toda vez que a mensagem não era boa, certo? Ele ficava só olhando para aquela placa e lia isso. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Isso estava nele, o poder da palavra de Deus. Coloque isso nos seus filhos. Coloque no coração deles. Amém? Coloque no coração deles. E coloque no seu coração também. E cite quando o medo vier ao coração, cite isso. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Amém? Então eu creio em Deus que isso vai acontecer conosco nesta época também. Agora, se você está com o nariz escorrendo, está com febre, então use uma máscara. Amém? Porque amamos as pessoas. Amém? E você deve amar sua família. Use até em casa, mas o fato é este: é somente durante esta época. Vamos observar essas orientações. Sim, vamos fazer. Mas não se esqueça também de colocar a sua fé no Senhor.
Amém? Ele me falou isso. Quando aquela guerra começou e o seu comandante levou um tiro na cabeça, e aquele comandante também era seu amigo, e ele dizia o seguinte para aquele homem: eu acho que eu vou morrer nesta guerra, eu não sei porquê, mas acho que vou. Ele tinha lutado na outra guerra, na Guerra de 6 Dias em 67, e não falava isso, mas nessa guerra ele disse: eu acho que eu vou morrer. E continuava dizendo, e meu amigo disse para ele: não diga isso, não diga isso. Por alguma razão, mesmo não tendo ouvido sobre o poder da palavra, instintivamente ele falava: não diga isso. Não fale que vai morrer. E foi isso que aconteceu. Levou um tiro na cabeça. E o meu amigo estava do lado dele quando ele levou o tiro. Amém? E eu creio que isso é muito sério. Não estamos brincando, as pessoas estão descobrindo que a Terra não é aquela ideia de que vamos fazer um lugar melhor, isso é utopia. A Terra vai ficar melhor e todo mundo... Não, o que nós estamos fazendo, com todos esses avanços da tecnologia, nós estamos usando para tentar vencer uma outra nação ou então tentar destruir. Não é? E por isso tem muitas nações que têm muito ódio. Não culpe a América, não culpe ninguém. Está no coração. Tudo que existe de errado, América. Israel. Não é? Culpamos a todo mundo, mas foi quando Adão pecou. Quando Deus falou para Adão: o que você fez? Adão disse: a mulher que tu me deste me deu da fruta. Ele não só culpou a mulher, ele culpou a Deus. A mulher... Amém? Então a culpa começou assim. E às vezes vivemos uma vida assim. Sabe, às vezes somos impacientes ou algo assim, e a esposa fala algo. Julgue-se a si mesmo. Não julgar condenando, mas julgar a si mesmo. Por que eu estou irado assim? Lida com isso. Não culpe a mulher, lida com isso. Lida com isso, senão não vai aprender. Lida com isso. Por que não dizer que você está errado? Por quê? Diga, Joseph Prince, que é de errado. Fale isso. Você vai ver que a vida melhora. Porque muitos crescem sem assumir responsabilidade. E as crianças não aprendem responsabilidade porque quando eles fazem algo errado, ninguém corrige. E eles acham que são os donos do mundo. Então culpam a todos, culpam até Deus. É como uma criança que acaba morrendo, atropelada, algo assim. Alguém vai ao Ministério de Transporte e diga: por que essa criança morreu? Sabe, as leis existem. Amém? Eu creio que, nestes dias, Deus vai mandar ajuda angelical. Eu estava estudando o Templo de Salomão e eu vi algo incrível. E eu vou te mostrar, ok? Olha isso. Você vai gostar disso. Quantos concordam que a introdução foi boa? Amém? Eu fui guiado pelo Espírito. Se nós não terminarmos, tudo bem. Desde que o Espírito fale aquilo que ele quer dizer para nós. Isso é mais importante. Ok? Estudo bíblico é anotar capítulo e versículo, anota capítulo e versículo, depois vai embora para casa. Não pode ser assim, temos que ouvir a voz do Espírito. Eu quero falar os oráculos de Deus. Amém? Não só repetir versículos que você lê em casa. Amém? Estudo bíblico é bom quando também tem ensinamento profético. E o povo de Deus pode profetizar. A Bíblia fala em 2 Crônicas 20:20. 20:20. 2 Crônicas 20:20. Dá para memorizar o verso. E diz assim: creia no Senhor vosso Deus e estareis seguro, e credes nos profetas e prosperareis. Eu falei para você que você deve ouvir o barulho das águas como faziam os bois. Então escute a palavra pregada, escute a palavra. Creia nos profetas e você vai prosperar. Amém? Você está ouvindo? 20:20, glória a Deus. E tem outro 20:20 aqui. E fez também na casa do lugar santíssimo, cujo comprimento, segundo a largura da casa, era de 20 côvados. Isso quer dizer que ele era 2 vezes maior do que o tabernáculo de Moisés. Segundo a largura da casa, era de 20 côvados. E também a largura de 20 côvados. Quantos 20 tem aqui? 20:20. Só para você saber que alguém está interessado no ensinamento sobre o Templo de Salomão. E olha bem isso. Quando Deus me falou sobre o tempo e espaço, eu não me lembrava deste verso. É somente alguma coisa do céu para nos falar que estamos no caminho certo, um passo de cada vez. E estamos chegando a um lugar mais largo, um espaço maior. Amém? De maior libertação e de maior proteção neste ano. Ok. E aqui diz: revestiu-a de ouro fino do peso de 600 talentos, é o lugar santíssimo. Olha, aqui o desenho dele.
Olha isso, tudo revestido de ouro, e atrás do ouro estava madeira. E tem algo sobre a madeira. A madeira era muito linda e ela era desenhada também. E depois revestida de ouro. É uma figura da humanidade. Madeira, ouro, divindade. É o Senhor Jesus, amém? E nós estamos nele. E olha, o lugar santo tinha 2 anjos ali, chegando mais perto. Dá para ver a Arca da Aliança. Você está vendo ali no meio? Era a Arca da Aliança original do tabernáculo de Moisés. E tinha 2 querubins. Agora olhe aqui para mim. Os 2 querubins olhavam para o propiciatório. Eles olhavam para a tampa da arca. Amém? E ali havia sangue. E eles eram executores da justiça de Deus. Amém? Quer dizer que aquele que viola a justiça de Deus, qualquer demônio, qualquer ser, eles vão atingir. Era desse jeito. E quando eles viam o sangue, eles sabiam que a morte foi executada. O sangue de Jesus por nós nos faz isentos e os querubins nunca vão nos atingir. Para nos atingir seria um ato de injustiça da parte deles. Não, os querubins agora estão do nosso lado. Os anjos agora estão do nosso lado. Porque você é a justiça de Deus em Cristo. E eles são os guardiões da justiça de Deus. Aqui está a Arca da Aliança e perceba que tem 2 anjos maiores ali. Você viu isso? Vamos ler esse texto de novo? O peso dos pregos era de 50 ciclos de ouro e as câmaras cobriu de ouro. Eu quero falar um pouco sobre o peso dos pregos. Porque o templo de Deus somos todos nós juntos. Não dá para ver nenhum prego ali, porque todo prego estava atrás do ouro. E todos os pregos eram de ouro. O que isso quer dizer? Às vezes você sente esse prego. Na igreja, você acha que não está servindo direito. Não sou como Pastor Lawrence ou como o Pastor Joe. Eu não falo tão bem, eu não sou nenhum líder de célula. Eu só faço as coisas por trás dos bastidores, eu sou um prego. Bem, nenhum de nós que aparece um pouco mais, se eu posso falar isso, pode te menosprezar. Porque você é feito de ouro. Certo? E por isso Deus mencionou os pregos. Ele é assim. Não esquece de ninguém. Todo mundo que serve, mesmo fazendo aquilo que ninguém pode ver, Deus reconhece. Ok, o peso dos pregos era de 50 ciclos de ouro. Também fez na casa do lugar santíssimo. Ok, o lugar santíssimo era também todo coberto de ouro. Também fez na casa do lugar santíssimo 2 querubins de obra móvel e cobriu-os de ouro. E quanto às asas dos querubins, deixe-me explicar. Eles fizeram 2 anjos ou querubins, aqueles maiores. Olha isso. Uma asa aqui era 5 côvados, a outra 5 côvados. A outra asa aqui 5 côvados e 5 côvados. E aquela câmara tinha quantos? 20 côvados, não foi? Então cobria a câmara toda, certo? Mas dessa vez, a Bíblia diz, vamos ler, e quanto às asas dos querubins, o seu comprimento era de 20 côvados, e estavam postos de pé. E eu amo quando fala de 20 e 20, porque me lembra deste ano. E esses querubins eram bem maiores do que os outros menores, os da Arca da Aliança. Olha isso. Dessa vez não olhavam para o propiciatório. Muito interessante. Olhavam para a casa. Rostos virados para a casa. A palavra ali é panim, baid. Baid quer dizer a casa. O rosto deles era virado para a casa. E nesta versão, diz que o rosto estava virado para a casa. A casa. Sabe o que é a casa? Olha para você. Todos vocês são a casa. Olha em volta, são casas. Os anjos estão trabalhando mais. A diferença do tamanho nos fala que estamos vivendo a época, amém, do Templo de Salomão. Amém, estamos numa época em que Deus está trazendo ouro. Amém, e ouro não é só prosperidade física o tempo todo, não é só isso. Quando se fala de ouro, é entender a justiça, a compreensão de Deus. Amém, e os anjos trabalham de forma maior nesses dias. Ah! Ouviu isso? E as suas asas estão abertas para te proteger. Proteger o que? O mundo? Não, não o mundo, mas os que estão na casa. A casa de Deus não é um prédio. Não é um prédio que você vê aqui ou na América ou em qualquer lugar. Não é um prédio de concreto. A casa de Deus são aqueles que são membros do corpo de Cristo. Tirados do mundo, tirados de Mitzraim, para este lugar espaçoso que Deus tem para nós. Posso ouvir um amém? Somos a casa de Deus. Amém? E a face desses anjos fortes, grandes e poderosos está virada para a casa, com as asas estendidas para proteger quem está na casa. Deixe-me falar algo sobre anjos e pragas. Os anjos são muito ativos.
mantendo a praga longe do povo de Deus. Você já leu o Salmo 91, quando diz: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda? Por quê? Porque ele dará ordem aos seus anjos a teu respeito. Vamos ler todos estes versos. Porque tu, ó Senhor, és meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Sua tenda não é algo só pessoal, mas na verdade também é também sua família. A tenda, no hebraico, é Ohel, que também é tabernáculo, ou a igreja. Amém? Ou a família. É quando pessoas se juntam. Nenhuma praga chegará à tua tenda. Por quê? Porque no hebraico diz assim: por essa causa, por essa razão. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar em todos os seus caminhos. Interessante. Eu já li isso diversas vezes e quando eu leio, sempre tem uma revelação nova. A palavra anjos está no plural, é lógico. A palavra você no singular. Você quer dizer todos vocês, representando todos. Estou certo? Tem um você que é plural e tem outro você que é singular, mas aqui está no singular. Deus dá para você anjos. Quando você acorda, você deve dizer: anjos me acompanhem. Os anjos estão comigo.